noite de 21 de abril de 2020, deu entrada no Hospital Geral Municipal na emergência em estado grave o operador de rastreamento de automóvel Antônio Francisco Alves. Ele tinha sido baleado na cabeça. Meia hora depois, a notícia que a família que estava na emergência jamais queria ouvir. Antônio não tinha resistido aos ferimentos e veio a óbito. Esse auxiliar de perícia do ML de Codó foi até o morgue e horas depois falou para nossa equipe o local aonde Antônio tinha sido atingido e a causa-morte. Apenas um disparo de tiro frontal na parte lateral da cabeça. A companheira do Antônio, que permanecia na emergência do hospital, reuniu forças e falou com a imprensa e disse que o seu companheiro tinha sonhos que foram interrompidos da forma trágica. Ele era um homem cheio de sono, deixou uma filha com 6 anos de idade. Como é que eu vou dizer para minha filha que o pai dela está morto? Quem acompanhava o caso era esse delegado Gilvan Lucas. E na época ele era delegado regional. Junto com os agentes, ele conseguiu identificar os homens que atiraram e mataram o Antônio Francisco. E encerrou o inquérito como latrocínio. Roubo seguido de morte é quando a pessoa mata para roubar. É um dos piores crimes. Dias depois, o próprio delegado Gilvan conseguiu recuperar o telefone celular que os bandidos tinham levado. Mas esse delegado, que é o atual delegado regional de Codó, Francisco Fontinelli, não parou de investigar, chegando até mesmo pedir a prisões dos suspeitos, investigações deixadas pelo delegado Gilvan, já que o delegado vinha sabendo que tanto o maior como o menor vinha praticando crimes na cidade de Codó. O delegado regional Fontinelli falou do mandado cumprido e fez um apelo para a justiça. Com relação ao Jefferson, é um crime grave, né, que tinha chocado a comunidade local. A Polícia Civil tinha feito o trabalho dela, tinha feito o pedido de prisão preventiva dele, identificou, realizou as investigações, verificou quem eram os autores do crime, fez a internação do adolescente à época e o mandado de prisão do rapaz não tinha sido cumprido porque ele tinha se evadido, né? Mas os trabalhos continuaram, a gente continuou tentando localizar o paradeiro dele, até que ele, sentindo o cerco se fechar, teve que regressar para Codó e aqui foi preso em cumprimento do mandado de prisão preventiva, né? Pelo latrocínio e também por uma outra situação, num crime de tentativa de homicídio que ele tinha praticado. Aqui nós da Polícia Civil também identificamos, né, a autoria desse segundo crime. Foi pedida a prisão dele também pela tentativa de homicídio, então agora ele tem 2 mandados de prisão que foram cumpridos, o que acaba que ajuda a segurar ele preso mais tempo, né? Então, caso caia um mandado, ainda tem outro, que é um cara bem perigoso, praticou crimes graves, né? Um contra a vida e o outro contra o patrimônio, mas que também tirou a vida da vítima. Então, um rapaz que não... ele não tem remorso, né? Não bota muita dificuldade para tirar a vida de outras pessoas. Então, é um cara que tem que ficar em cárcere. Se ele estiver solto, a probabilidade dele voltar a delinquir é muito grande. O menor que participou do latrocínio sempre cometia crime na cidade de Codó. O último foi semana retrasada. Ele cometeu um crime, fez um assalto a um menor. E novamente ele voltou para esta casa de abrigo na capital maranhense. Mas ainda faltava o maior. Segundo o menor, na época, no seu depoimento, ele disse quem teria atirado no Antônio naquela noite de 21 tinha sido o Jefferson Calango, nome esse que é usado no mundo do crime, mas o nome verdadeiro é Jefferson da Silva. Depois de 1 ano da morte do Antônio, ele se apresentou com seu advogado, negou qualquer participação, jogando toda a culpa no menor. Mas Jefferson Calango não sabia de um detalhe, ele tinha outro mandado de prisão, agora por suspeita de tentativa de homicídio. Depois que ele foi ouvido, ele ouviu da própria boca do delegado regional que estava preso. Era nesta casa que o operador de rastreamento de automóvel morava, o Antônio Francisco, e foi lá que encontramos sua filha. Na época ela tinha 6 anos, hoje ela tem 8 anos. Também encontramos a sua viúva, vestida na camisa da saudade, com a foto dela e do Antônio. Quando dissemos para Daniele que o principal suspeito estava preso e se com a prisão acalmava mais a sua dor e sua saudade, Daniele respondeu assim: Conforto dá um pouco, né? Porque é o que eu esperava. Porque, tipo assim, o Antônio era um cara trabalhador,
um pai de família, né? Então, ele foi morto por pessoas totalmente desconhecidas, pessoas assim que são marginais, porque a pessoa que vem e rouba a vida do outro, né? Ele é um ladrão, ele é um marginal. E ele não roubou só a vida do Antônio, ele levou um pedaço muito grande da gente. Deixa minha filha sem pai. Minha filha, sabe, ela chora perguntando por quê. Ela diz, mamãe, por que tu deixou meu pai naquele dia? Isso para mim é muito doído. Porque o Antônio saiu daqui de casa dizendo, Daniel volta já já, e nunca mais voltou. E é uma coisa, é uma dor que eu vou carregar pro resto da minha vida. O que eu espero realmente é que seja feita a justiça, porque às vezes a polícia faz todo um trabalho, a polícia militar faz um trabalho de investigação, a polícia civil faz o processo e infelizmente a justiça solta, né? Daniele também falou com o coração e disse que sabe que a mãe dos 2 suspeitos de ter matado seu companheiro estão sofrendo. Imagine ela que perdeu o marido e tem uma filha órfã. A minha filha, ela não vai ter mais o pai dela, tá entendendo? Então, eu não tenho mais meu esposo. Seja feita justiça. Porque assim como ela é mãe, é doído para ela ver o filho dela preso, só que o filho dela tá vivo. A minha sogra, o filho dela não volta mais. O meu esposo não volta mais. No final da entrevista, a filha do casal correu para abraçar sua mãe e chorar ambas juntos. Ela chorando pela perda do seu companheiro e sua filha chorando a perda do seu pai. Jefferson, ou Jefferson Calango, está preso nesse presídio à disposição da justiça. E que haja justiça.